E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas, do Universo Discreto, para mais um vídeo. Dessa vez eu vou voltar um pouquinho no tempo, eu vou voltar para 2017, quando a Camila Laranjeira do Peixe Babel, ela criou um vídeo que ficou até bastante popular na época, que é o detector de gays. A Camila fez um vídeo abordando um artigo que clamava ser capaz de identificar se uma pessoa é homossexual ou não apenas pela análise da face. O artigo tinha uma série de limitações, como depender de fazer a sua análise em cima de duas imagens. Então você tinha que fornecer duas imagens do rosto de dois indivíduos diferentes, e dessas duas pessoas o artigo ia dizer qual delas é o homossexual. Então você tinha que fornecer duas imagens sabendo que uma das pessoas é homossexual. Era o pré-requisito desse artigo anterior. Então ele é bem limitado. Pois bem, e não é que surgiu um outro trabalho mais recente do ano passado que também clama ser um detector de gays? Vamos então conhecer esse trabalho e falar de outros momentos que redes neurais são usadas para uns fins um tanto esquisitos. Voltando ao novo detector de gays, um artigo que foi proposto por Wang e Kosinski, segundo esses autores, eles falaram que as faces contêm mais informação do que os olhos são capazes de perceber e interpretar. Esses autores usaram redes neurais profundas para extrair padrões de mais de 35 mil imagens de faces de pessoas em sites de encontro. Então esse artigo novo, ele usa foto pra caramba, o que conta pontos a favor desse trabalho, né? Segundo os autores, esse classificador, ele vai pegar a face e vai dizer se a pessoa é homo ou hétero, ele consegue distinguir corretamente entre homens gays e homens héteros em 81% dos casos e 71% no caso de mulheres. Então, para mulheres, ele erra um pouquinho mais. Se o número de imagens do indivíduo for 5, ou seja, se você fornecer 5 imagens da face de um mesmo indivíduo, aí a acurácia do método sobe 91% para homens e 83% para mulheres. Isso é coisa pra caramba. Segundo os autores, o trabalho é consistente com uma tal teoria sexual do hormônio pré-natal, que afirma que homens e mulheres gays possuem expressões faciais e morfologia do rosto diferente para seu gênero. Pois é algo bem polêmico. Segundo os autores, eles querem demonstrar que redes neurais profundas são excepcionais para identificar links entre características de um indivíduo e seus atributos faciais. Para validar essa ideia de que certas características você pode obter apenas analisando a face de uma pessoa, para validar isso eles escolheram a orientação sexual por alguns motivos. O primeiro é o fato da orientação sexual ser uma demografia psicológica íntima que não é facilmente detectada pelas pessoas. O segundo fator é essa tal teoria do hormônio pré-natal, que prediz a existência de links entre a aparência facial e a orientação sexual. Eu não conhecia antes essa tal teoria sexual do hormônio pré-natal. Seria até interessante algum biólogo da divulgação científica falar um pouco mais sobre ela, pois eu não entendo muito bem de biologia. Peça para o seu divulgador científico favorito falar dessa teoria, né? Tem tantos. Tem o Davi do Ponto em Comum, tem o Watson do Disperciência, tem o próprio Vini que está no Quatro Curiosos. Quem mais? Enfim, tem um monte de biólogo na divulgação científica. Seria legal que algum deles abordasse essa tal teoria para ver o quão válida, o quão científica ela é realmente. Resumidamente, essa teoria afirma que fatores bioquímicos durante a concepção do indivíduo acabam influenciando não só na sua orientação sexual, mas também em características da sua face. Isso não significa que essa teoria seja tão determinista assim. Não é que o fato de você ter tido contato com alguns hormônios ou alguns fatores bioquímicos, isso seja suficiente para determinar a sua sexualidade. Mas isso influencia em algum nível. E isso influencia tanto na sua orientação sexual quanto a sua face. É o que essa tal teoria afirma. E finalmente, o último fator é que a preditibilidade da orientação sexual pode ter implicações bastante sérias na vida dos indivíduos. Em algumas culturas, inclusive a nossa,
pessoas homossexuais acabam sofrendo abusos tanto físicos quanto psicológicos, seja do governo, seja de vizinhos ou até mesmo da própria família. Até por conta disso, pessoas homossexuais acabam sendo mais predispostas a sofrer com depressão, suicídio, autoflagelação e até mesmo abuso de substâncias, por conta dessa carga, dessa influência das pessoas em cima dela. O artigo alerta, e aí eu acho que é uma coisa importante eu falar aqui com vocês, é que certos governos e certas corporações podem estar desenvolvendo tecnologias parecidas como essa para tentar predizer características de pessoas apenas pela face. Tem um artigo chinês, por exemplo, que eles pegaram uma série de fotos da face de indivíduos criminosos da China e várias fotos de indivíduos que não são criminosos da China, para criar um classificador que, baseado apenas na sua face, ele diz qual a probabilidade de você ser ou se tornar um criminoso ou não. Então, tecnologias parecidas podem estar sendo criadas para verificar se uma pessoa é homossexual ou não pela face, se a pessoa tem predisposição a ser um terrorista ou não pela face, de ser criminoso ou não pela face, ou até mesmo de ser pedófilo ou não pela face. Quase como se fosse uma espécie de Minority Report, de tentar prever o que a pessoa é ou vai ser antes que ela o faça. Isso nos faz levar a uma série de reflexões. A primeira delas, será que faz sentido a gente dizer se uma pessoa é criminosa ou não, se é homossexual ou não, apenas pela face? E a segunda, supondo que essa maluquice seja verdade, será que a gente pode usar essa tecnologia para isso? Será que é ético a gente fazer isso? Principalmente levando em consideração que essas tecnologias não têm 100% de acerto. Se você tiver 1% de acerto, essa pessoa que cai nesse 1% vai ser fortemente prejudicada. E no caso de 1000 pessoas, 1% seria 10. E 10 pessoas sendo afetadas por isso já é muita coisa. Lembremos que alguns países como o Irã, a Mauritânia, a Arábia Saudita e o Iêmen punem a homossexualidade com a morte. E se esses governos resolverem usar esse detector de gays para punir pessoas? Complicado, né? Eu dei uma boa lida no artigo, o artigo é bem grande, ele tem quase 50 páginas e tem uma metodologia até bastante detalhada, mas eu percebi um problema sério nesse trabalho. Todas as faces dessa base de 35.000 pessoas são de caucasianos, pessoas brancas. E aí eu pergunto, será que a gente pode generalizar essa tecnologia para qualquer etnia se ele só trabalhou com caucasianos? Os autores alegam que sim. Eu desconfio que não. Um outro fator que eu acho que é importante ser dito é que essas fotos foram extraídas de sites de encontros. E nesses sites de encontros, a própria pessoa afirma sua orientação sexual. É pouco provável que a pessoa coloque uma orientação sexual que não seja dela num site de encontro, mas você não pode afirmar categoricamente que todos esses dados estão corretos, baseados apenas no que uma pessoa descreveu num site de encontro. A pessoa não teria motivações para fazer isso, mas essa base pode conter erros. Ainda assim, o trabalho afirma que faces contêm mais informações do que o cérebro humano é capaz de interpretar ou perceber. Segundo eles, algumas das diferenças entre pessoas homossexuais e hétero estão no formato do nariz e da mandíbula. Em outros casos, é mais difícil saber, por exemplo, a influência da barba, pois além dos fatores naturais, também tem a questão de a pessoa adotar barba ou não por fatores de moda. O artigo também afirma que existe um link mais fraco entre a orientação sexual e esses fatores bioquímicos dessa teoria do pré-natal em mulheres. Então, naturalmente, em mulheres, esse algoritmo funciona pior por conta dessa característica que foi relatada no artigo. E aqui eu reitero uma coisa para vocês. Não é que eu estou dizendo que esse artigo funciona, eu só estou relatando esse trabalho para vocês e deixar que vocês cheguem às suas próprias conclusões. De qualquer forma, o artigo espera que metodologias parecidas surjam para você avaliar atributos da face com outros fenômenos, como personalidade, visões políticas ou condições psicológicas,
Já pensou um artigo que diz se você é de esquerda ou de direita baseado na sua face? Em conclusão, o paper pede para as pessoas interpretarem esses resultados com bastante cautela. O fato de homens gays ou lésbicas terem traços faciais distintos não implicam que, por exemplo, um homem com traços afeminados seja gay ou homens com traços muito masculinos não sejam homossexuais. Obviamente, o mesmo é verificado no caso de mulheres. Assim sendo, o fato dos resultados chegarem a 91% não significa que para qualquer população de 100 indivíduos você vai predizer corretamente em 91% dos casos se as pessoas são homo ou hétero. É mais complicado do que isso. Lembre-se também que as amostras dessas bases de dados, além de ser apenas de caucasianos, também só foram extraídas pessoas dos Estados Unidos. Então toda essa população de 35 mil faces desse trabalho são de caucasianos norte-americanos, ou que moram nos Estados Unidos, o que é uma população muito limitada para você fazer uma alegação tão grande quanto essa. De qualquer forma, os autores alertam que com dados de redes sociais, curtidas no Facebook, fotos de face, enfim, cruzando uma série de informações, talvez seja realmente possível que governos e corporações descubram uma série de informações íntimas das pessoas, como a sua orientação sexual. Essa preocupação precisa ser compartilhada e refletida entre pessoas e governos sobre os riscos de tais tecnologias. Deve-se pensar até mesmo em leis para protegerem as pessoas desse tipo de situação. Enfim, vamos falar de outros usos estranhos de redes neurais, senão a gente só fica nesse novo detector de gays. Outro uso bastante incomum para redes neurais é a criação de rostos de pessoas que não existem. Por exemplo, eu vou colocar aí na tela para vocês fotos de mulheres que não existem e que foram criadas por meio de 3 redes neurais e um resolvedor baseado em algoritmos genéticos. Curiosamente, esses algoritmos permitem ajustar atributos de beleza, gênero, raça, emoção, pose e etc. Aqui eu vou pegar um exemplo de uso bem interessante de um cara chamado Ben Taylor, que postou na rede social Quora. Ele pediu para a rede neural produzir uma foto de uma mulher atraente e que seja 1/3 asiática, 1/3 latina e 1/3 caucasiana. A rede neural então produziu essa imagem que eu estou botando aí na tela agora. Outro exemplo de uso bastante ruim que foi feito com redes neurais foi aplicações que propagam ideias racistas e sexistas, introduzindo preconceitos e estereótipos. Entre eles temos o FaceApp, que tem um filtro que se chama filtro de gostosura, ou Hotness Filter, em que você pega a foto de uma pessoa e deixa ela mais bonita. No caso, o FaceApp ele pega a foto de uma pessoa e torna o tom de pele mais claro. Será que você pode afirmar que uma pessoa de tom de pele mais claro é mais bonita por conta disso? Um outro exemplo de preconceito bastante evidente numa rede neural é o modelo Word2Vec, desenvolvido pelo Google, que busca palavras análogas a partir das informações que são fornecidas. Por exemplo, se você informar Paris está para a França, assim como Tóquio está para X, o sistema vai completar esse X retornando Japão. No entanto, se você tentar nessa mesma rede introduzir informações como homem está para programador de computadores, assim como mulher está para, ele completa com dona de casa. No caso de um pai está para médico, assim como uma mulher está para, ele completa com enfermeira. Tem até um outro caso que eu esqueci de colocar no roteiro, mas eu me lembrei agora. É um caso bastante antigo do Google Fotos. O Google Fotos ele consegue pegar álbuns de imagens e classificar pessoas e classificar fotos baseado no conteúdo daquela imagem. Por exemplo, se você tiver uma série de fotos de pipas, ele vai pegar todas as fotos que tem pipa e definir o rótulo pipa. Se pegar um monte de foto de cadeiras, ele vai pegar todas as fotos que contém cadeira e rotular, botar numa pastinha de cadeiras. Pois bem,
O algoritmo foi sendo usado e tal. Aí uma pessoa percebeu que quando ele introduziu fotos de seus amigos negros, a rede do Google classificou eles como gorilas. Nem preciso dizer o tanto de polêmica que isso gerou. Talvez você esteja pensando, mas Lucas, por que essas redes neurais atuam de uma maneira tão preconceituosa? Os algoritmos que são preconceituosos, o que está acontecendo? Pois bem, o problema, pessoal, estão nos dados de treinamento. Essas redes aprendem a partir de informação que você coloca nelas. Imagina uma criança pequena, por exemplo. O que você ensina para uma criança pequena, ela vai aprendendo e vai aplicar esses conhecimentos à medida que ela for crescendo. Se você ensinar coisas preconceituosas para uma criança pequena, essa criança, à medida que for crescendo, ela vai se tornar preconceituosa. E o mesmo acontece aqui com as redes neurais. Se você treina a sua rede neural com informações enviesadas, preconceituosas e estereotipadas, é óbvio que isso vai reverberar no resultado dessas redes. Tem até um vídeo que eu detalho bastante esse tema, é naquele meu vídeo dos modelos de destruição matemática, em que eu explico como os vieses em dados de treinamento não só propagam preconceito, como podem manter o status quo e até reforçar a desigualdade de algumas sociedades. Se você considerar que existem algoritmos para a detecção de terroristas, decidir as condições que uma pessoa pode pedir empréstimo ou não, ou conseguir uma vaga num college ou não, ou decidir se um criminoso pode ter sua pena aumentada ou diminuída. Algoritmos do gênero já são aplicados nos Estados Unidos e eles podem reforçar preconceitos e desigualdades. Para concluir o vídeo, vou discutir uma coisa bem estranha que acontece com redes neurais e é considerado um problema em aberto. Mesmo uma rede neural profunda bem treinada pode ser facilmente enganada com pequenos ruídos, às vezes poucos pixels mesmo. Esse é um fenômeno pouco compreendido ainda. Por exemplo, essa foto que eu estou botando aí na tela à esquerda mostra um cachorro e a rede neural classificou ela corretamente como cachorro. No entanto, se você introduzir o ruído que eu estou colocando aí na figura do meio, na terceira imagem a rede neural vai passar a achar que aquele cachorro é um avestruz. Então você introduz uma quantidade de pixels muito pequena que não enganaria um observador humano, mas engana uma rede neural, pela introdução de minúsculos ruídos em poucos pixels. Um paper recente publicado em fevereiro de 2018 propõe usar redes neurais do tipo GAN. As redes GAN são essas que produzem fotos de modelos, de pessoas, de indivíduos. Então esse artigo propõe o uso de redes GAN para se proteger desse fenômeno, desses ruídos que fazem a classificação dar errado. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é rede GAN nesse vídeo para não me estender mais, mas vou deixar dois vídeos. Um foi um vídeo que eu fiz sobre o pornô da Mulher Maravilha, lá eu explico o funcionamento de redes GAN. E também tem um outro vídeo de uma live que eu gravei com a Camila e a Vivi do Peixe Babel, em que discutimos profundamente redes neurais profundas. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E eu te espero na próxima. Falou!